porque nesse meio tempo de Copa do Mundo também tem outra coisa. O São Paulo está tentando manter ali o time em atividade, né? Os jogadores se reapresentam, né? Depois de um tempo de descanso. E o São Paulo está negociando um amistoso, né? Um não, dois, né? O São Paulo está tentando fazer 2 jogos aí nesse período de parada da Copa do Mundo. E a gente deve ter aí um amistoso contra o Fluminense, que até deve ter uma participação da patrocinadora em comum dos 2 clubes e alguma promoção, alguma coisa do tipo. A princípio, pelo que eu li, a ideia seria ter um jogo no Morumbi. Só que, como também já tá lá um monte de coisa preparando para show e tudo mais, então não vai rolar por lá. Mas tem uma negociação em andamento para 12 de julho, no Maracanã, ter um São Paulo e Fluminense, né? Os times já têm esse interesse em comum, tem ali um possível acordo já para realizar esse amistoso, né? E o São Paulo está buscando mais uma outra equipe também da Série A, porque geralmente nessa época esses times fazem amistosos contra equipes mais assim de nível mais baixo, só para botar os jogadores ali para correr um pouco e tudo mais. Mas a ideia seria pegar times da Série A para realmente já entrar num ritmo forte ali e já começar depois o pós-Copa já em alta, né? Ou pelo menos numa intensidade maior. O elenco do São Paulo está de férias até o dia 31 de maio, né? Que é desde o dia 31 de maio, né? Que eles entraram de férias, e a reapresentação seria amanhã, né? Está marcada para amanhã, dia 17 de junho. E aí, a partir dessa data, então, o Dorival tem aí esse período todo para treinamentos, para testar modificações táticas e tudo mais. O grande medo que a gente tem, Marina, geralmente, o São Paulo, quando tem uma pausa da Copa ou pausa de alguma coisa, parece que volta pior. Dessa vez, a gente estava torcendo muito para ter essa pausa, porque a gente trocou de treinador antes, para ele poder tentar mexer alguma coisa, para tentar modificar, para dar tempo de recuperar também alguns jogadores que estão fora, né? E aí, assim, pode ser que tenha esse amistoso aí com o Fluminense mais um clube da Série A. A gente já fica com medo de lesão, mas tem que botar os caras para jogar também, né, Marina? Não dá para ficar ali numa redoma ou no papel bolha. Exatamente, Cena. Minha cachorra tá aqui fazendo um escândalo. Espero que não esteja dando para ouvir. Não, Ela é não sou eu. desse tamaninho, mas a personalidade de um pitbull é uma loucura. E 10 anos de idade, tá? Não é nenhuma menina, não. Mas é isso. Eu acho que eu não vejo, eu não consigo ver com bons olhos esses jogos contra times de Série A, porque eu acho que eles acabam. É, é amistoso, mas a gente fica olhando com lupa, sabe? Não tem jeito. Eu acho que o São Paulo precisaria, nesse momento, se fechar ali dentro mesmo e tentar, o Dorival tentar implementar aí outro esquema de jogo que não seja aquele 4-2-4 lá, que não deu certo. A gente estava falando, né, dos Estados Unidos e Paraguai. Os Estados Unidos claramente é um time muito bem treinado, que pode ser que não tenha os jogadores mais talentosos, mas o fato do time ser compacto, o tempo inteiro ter gente perto, gente na bola para fazer jogada e tudo mais, para mim é um reflexo de um time bem treinado. É só um exemplo de que o São Paulo, em conseguindo fazer, enfim, conseguindo ser bem treinado, pode sim render muito mais. Ah, o elenco é ruim, mas tá sendo subaproveitado. Né? Tá sendo subaproveitado porque depois da saída do Crespo, que tinha finalmente alcançado ali uma melhora tática, técnica e em termos de lesão também, aí foi mandado embora e o resto, a história a gente já conhece muito bem, né? Do que aconteceu. Só que agora, para mim, seria o período de se fechar ali, se concentrar, ficar bem focado. Claro, fazer amistosos, mas de repente algo que não fosse tão exposto assim, né? E também contra adversários de Série A que você vai enfrentar mais cedo, mais tarde, no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que o São Paulo precisa voltar a render. Eu não sei se precisaria desse
teste, assim, tipo, já tem que testar. Até porque se alguém ficar fazendo corpo mole, ficar lá de perninha, mascaradinho, a torcida vai cair em cima. O São Paulo tá num momento muito, muito delicado, que eu tenho a impressão de que qualquer decisão errada nesse sentido de exposição pode afetar, sabe, os jogadores, afetar as decisões do Dorival. Eu não sei, eu não faria isso. Até porque financeiramente, será que vai valer tanto a pena assim fazer esses amistosos? Enfim. Então, financeiramente eu não sei como é que vai ser essa parada toda aí, né? Eu acho que nesse caso aí, esses amistosos vão ser muito mais para essa atividade mesmo, né? Do elenco, até por conta do Fluminense também tá buscando alguma coisa nessa linha, né? Mas o que dá medo mesmo é até um pouco do que eu coloquei aí na enquete para o pessoal votar no chat do YouTube. Será que o São Paulo volta melhor ou é mais do mesmo? Porque o elenco é isso aí. A gente sabe que não vai mudar muita coisa, né? Chega o Vitor Sá pro ataque. São Paulo está tentando ali também um zagueiro, né? Que tá negociando ali, tá olhando, né? Para essa posição de zaga aí que tá meio complicado de achar no mercado. Mas a gente precisa de mais reforços, né? Não é suficiente. O Arthur Chaves, né? Tinha me fugido o nome do jogador que está no Hoffenheim. E é um perfil de jogador, pelo menos, diferente do que a gente vê o São Paulo buscar, que é um zagueiro jovem e tal. Vamos ver como é que vai ser. Mas precisa de mais reforços. O elenco não vai mudar muito disso. Pode ser que saia alguém na janela de transferência e tal. A gente tem um risco de perder o Arthur, se vier uma proposta também. Aí é uma peça importante no ataque que pelo menos encaixou legal, né? Agora tem que ter essa coisa, né, Marina? A gente tem que tomar cuidado, porque lesões acompanham o São Paulo, é um novo preparador físico também, é outro ritmo. Aí os caras estão voltando de férias, né? Tem que ter um ritmo ali um pouco mais gradativo de aumento, exames e tudo mais. E essa preocupação que ronda sempre é o torcedor de São Paulo, né? Você vê aqui, por exemplo, o Paulo Nobre falando, né? Acho desnecessário fazer amistoso contra time da Série A. Nessa fase devia marcar amistoso contra a Ponte, que não vence ninguém. Seria uma boa, né? Então. É o menos risco, né? Vai saber também, né? São Paulo não reabilita a Ponte, né? Pois é. Mas do jeito que tá. E o Oliver que fala aqui também, Série B não parou o campeonato, o ideal seria Série C ou menos. O Rafael já dá uma outra sugestão aqui no Superchat, ele fala, temos que fazer amistoso no Vaticano e pedir ajuda de um exorcista com reforço do Ministério Público, que tem que expulsar muita gente ainda de lá. Dá um medo, né, Exatamente. Marina? Dá um certo medo. Essa aí que o Rafael falou é uma ótima sugestão, mas dá um certo receio. O Bruno Garcia, meu primo, né? Tô brincando, mas tem o mesmo sobrenome que eu. Ele falou aqui: acho muito positivo os testes em amistosos. Queremos ver como estão sendo as evoluções nos treinos do Dorival. E eu entendo esse ponto de vista também do Bruno, apesar de eu ter falado que eu preferia que eles ficassem mais concentrados, fechados lá. A torcida fica com essa curiosidade, né? De, saber em que pé que tá a coisa, para não chegar quando voltar contra o Atlético Paranaense e ficar todo mundo, meu Deus do céu, ficou pior, ou não mudou nada, não é possível, a parada aí de 50 dias não funcionou em nada. Eu entendo que a gente quer ter esse termômetro, né? Só que eu tenho um certo receio também dessa parte de lesão, porque a gente sabe que os caras do São Paulo, não sei o que acontece, os caras são feitos de paçoca, aí já não é isso, entende? A gente sabe que também é muita irresponsabilidade há muito tempo da gestão Casares, negligenciando o departamento médico, negligenciando processos, né, metodologias e tudo mais, não investindo nessa parte que é tão importante. A gente vê quanto que a intensidade física, até nessa Copa do Mundo, isso aí é mais da metade do jogo, para mim, é mais da metade muito mais, 60%, 70%. Se você não tiver isso, fica muito difícil jogar, e a gente vê o São Paulo sofrendo com isso ano após ano. Então eu tenho esse receio, mas também entendo o que o Bruno trouxe. Fico curiosa também, né, para saber, para ver num teste real. Tá bom, vamos lá.
bora ver o que vocês vão fazer aí nesse amistoso contra um time melhor, contra, enfim, o seu universo ali de enfrentamento. Exato, e assim, lembrando, né, o time se reapresenta amanhã, então seriam 3 semanas cheias de treinamento até esse possível amistoso com o Fluminense dia 12 de julho, então quase um mês de treinos, né, tática, exame, enfim, tudo aquilo. Aí você tem um amistoso com o Fluminense, deve ter mais um amistoso, né, na semana seguinte ou na mesma, que é o que estão procurando, né, um time de Série A. E aí o São Paulo volta a campo dia 22 de julho, 10 dias depois do possível amistoso com o Fluminense, no Brasileirão contra o Atlético Paranaense, né? Lembrando, né, se a gente for lembrar, a gente está em 8º lugar na tabela, o Atlético já está ali na frente ali e tal. Então, assim, a gente tem essa ideia de agenda, de calendário aí. É importante que o time esteja numa situação já um pouco mais pronta, né, para o campeonato, que o campeonato já vai começar com tudo depois, né? Não queria lembrar muito aqui, mas deixa eu pôr na tela só para a galera relembrar como é que está aqui a tabela do Brasileirão, né? Deixa eu aumentar um pouco aqui o zoom. Cadê? Zoom, aqui. Então, São Paulo está em 8º lugar, 25 pontos. Enfrenta o Atlético, que está em 4º lugar, grande campanha. Aliás, os dois de Curitiba, né, que subiram da Série B, estão fazendo boa campanha no Brasileiro, né? Curitiba é um excelente visitante, né, Senna? Eu sempre falo isso pro Zé aqui, coitado, o homem não aguenta mais me ouvir falar a mesmíssima coisa toda vez, toda rodada do Campeonato Brasileiro. Mas eles são muito bons visitantes, porque eu acredito que eles fizeram, só um comentário rápido, né, já que a gente tá aqui, eles fizeram uma montagem do elenco e um estilo de jogo que privilegia os contra-ataques. Então isso, quando você vai jogar fora de casa, você ser muito efetivo nesse fundamento, cara, é importantíssimo. E aí você vai conseguindo pontos e tal. Põe lá o Breno Lopes para correr, o Seabra conseguiu potencializar isso. Eles têm um jogador